Isso, tá gravando e vou compartilhar minha tela. Se tiver algum foragido da polícia, se esconda, tá? Como é que vai funcionar? Hoje nós estamos utilizando uma extensão que é o Google Atenas. Essa extensão ela permite que eu verifique quem está numa chamada. Por exemplo, o mini curso Git Essencial, no momento entraram 61 pessoas. Se vocês olharem aí, tem 59, né? Porque alguém saiu. Mas em algum momento teve 61 pessoas aqui nessa chamada. Eu consigo visualizar os participantes e consigo ver quanto tempo esses participantes estão na chamada. Então vai ser através dessa extensão que a gente vai estar mensurando as horas de vocês. Então quem tiver ali pelo menos 50% do tempo do encontro já vai ganhar a hora acreditada do encontro. Mesmo que a gente ficar aqui 40 minutos, 50 minutos, serão acreditado uma hora para vocês. Beleza? Que é o tempo de preparação. E vai ser nesse sentido. Então não se preocupem. Qual é o problema que pode acontecer aqui? Essa extensão não funciona nas versões do Gmail que são de companhias. No caso, o institucional do UFC, que é ilimitado. Por conta disso, eu não consigo usar essa extensão, nem eu, nem o pessoal do CA consegue usar a extensão no e-mail institucional, onde a quantidade de pessoas é ilimitado e o tempo de chamada é ilimitado. Caso na sala entre mais de 100 pessoas, a gente vai disponibilizar um novo link pelo e-mail institucional. Vocês entram nesse link, a gente sempre vai fazer por ele, tá? Por esse e-mail. E no final da aula, vocês preenchem um formulário para computar a frequência de vocês. Beleza? Estamos fazendo um teste exatamente para evitar que vocês precisem ficar preenchendo o formulário. Tranquilo? Alguma dúvida sobre o curso antes da gente iniciar? Algum ponto que ficou aberto, que não ficou entendido? Vocês podem falar de cada vez, tá? Tranquilo, né? Beleza. Sim, Anderson. Pronto. As atividades, Anderson, elas vão ser o quê? Nós teremos um encontro sobre pull requests. Quando a gente tiver esse encontro, que provavelmente vai ser o terceiro encontro dessa semana, vocês vão aprender, talvez alguns de vocês já saibam, mas para quem não sabe, todo mundo aqui vai aprender como solicitar um pull para um repositório remoto. E através desse pull request, eu vou conseguir estar coletando as atividades de vocês via repositório Git. Porque para mim vai ser mais cômodo, né, e vai ser muito mais fácil fazer essas correções por lá. Tá? Então, semana que vem, eu vou propor algumas atividades envolvendo todo o conteúdo da célula. Tudo que vocês estarão fazendo será feito aqui, nesses encontros aqui online. Tá? E de acordo com as entregas, vocês vão ganhar umas horas extras, além dessas horas desses encontros presenciais. Tá? Os encontros serão gravados, porém só ganhará as horas no certificado quem participar dos encontros via Meet. Os encontros gravados é mais para uma revisão ou para o cara que não pôde entrar aqui, mas quer ver depois o encontro, como foi o caso da semana passada. Quem não pôde entrar, está gravado os encontros e disponibilizado no link que eu mandei para vocês. Sobre o link, né? No WhatsApp, na descrição do grupo, eu coloquei aqui, ó, o material do curso, tá? Então vocês podem entrar nesse link. Ele é o link do Notion. E nesse link eu vou estar disponibilizando os vídeos gravados, a documentação dos encontros. Por exemplo, semana passada tivemos o pré-curso de Git, onde aqui nós temos aqui o programático, temos aqui um resumo da aula, temos aqui os vídeos gravados dos 2 encontros que foram dados. E o mesmo vai valer para o encontro que vai ser desse curso, tá? Assim que encerrar esse encontro, eu estarei disponibilizando para vocês o link que vai conter todo o material de vídeo e material escrito sobre esse curso de Git para vocês. Beleza? Então, eu acho que as informações básicas são essas e a gente pode iniciar o nosso conteúdo, né? Todo mundo vê minha tela. Se estiver vendo minha tela, dê um joinha, por favor. Ou um ok aí no chat. Show de bola. Então, vamos lá. Nosso encontro de hoje será básico, porém essencial, que é sobre técnicas de mesclagem. Se você já trabalha com Git ou se você participou do pré-curso, vocês aprenderam sobre o que é uma branch,
como criá-la, como mesclá-la, como trocar entre branches e sobre a importância de você trabalhar com branches nos seus repositórios locais. O que vamos aprender hoje são formas de você organizar o seu repositório local no sentido de mesclagem de branches. A princípio, é importante a gente entender o conceito mais básico de merge. Acredito que todos vocês saibam o que é um merge, mas para quem não sabe o que é um merge, ele é o ato de você pegar duas branches separadas e fundir essas duas branches. Eu não vou estar revisando esses conceitos básicos porque eu presumo que vocês já saibam e nós já vimos na semana passada para quem participou. Tranquilo? Mas se tiver dúvida, perguntem. Então vamos imaginar que a princípio nós temos a nossa branch main. Você já tem um commit nessa branch e você decidiu versionar, né, esse seu repositório. Então você vai criar uma branch chamada develop e nessa branch você vai fazer os seus commits. Ao concluir a sua atividade nessa branch, você vai ter que devolver o material para a branch main. Quando você faz esse merge para a branch main, o que é natural acontecer? O que o Git faz naturalmente? Ele pega os 3 commits que você criou e vai inserir os 3 commits na branch principal. Essa é uma estratégia que nós chamamos de fast forward. Essa estratégia, o objetivo dela é exatamente você facilitar, né, a visualização de mesclagem de branch. Só um minuto aqui, pessoal. Deixa eu só ver que barulho é esse aqui. Corrinha, dá para fazer um pouquinho mais de... Desculpa aí, pessoal. Mas, enfim, o Fast Forward ele é exatamente o comportamento padrão do Git. Sempre que você fizer a mesclagem de uma branch para outra branch, o Git vai tentar fazer o Fast Forward, que é fazer uma cópia desses commits para a branch que está recebendo isso. Porém, essa não é uma abordagem muito legal quando nós falamos de implementações que têm vários commits, ou implementações que têm funções específicas. No encontro da sexta, nós vimos, por exemplo, o que acontece, né, quando você tem vários desenvolvedores trabalhando na mesma branch ou fazendo merge para a mesma branch. Que basicamente vai acontecer o quê? Essa bagunça aqui, ó. Você vai ter, se você usar o Fast Forward para tudo, né? Você vai ter aqui implementações de Pix, de cartão, de boleto, de Pix, de cartão, de front, tudo misturado, desorganizado. Então, se em algum momento você tentar, eu quero ver como é que está o Pix aqui nessa plataforma, você vai ter aqui um monte de commit referente a Pix misturado na sua linha do tempo de forma desordenada. E se der algum problema no Pix, você vai ter muita dificuldade para remover todas as alterações que envolveram o Pix naquela branch. Por isso a gente sempre opta por no Fast Forward, que é exatamente essa ideia aqui, que é você criar uma branch, você faz os commits nessa branch, porém, quando você vai mesclar essa branch na sua branch que irá receber o merge, você não vai mais mandar os 3 commits, você vai mandar apenas um commit que contém o ponteiro que aponta para esses 3 commits. É isso que o No Fast Forward faz. Então, olha só a diferença que fica quando a gente usa o No Fast Forward para fazer mesclagem de branches. Então, você tem, por exemplo, aqui um commit referente a todas as alterações de Pix, um commit referente a todas as alterações de cartão, um referente a todas as alterações de boleto. E se der problema em algum deles, eu consigo identificar eles em apenas um ponto na minha linha do tempo. Então, essa é uma opção que você sempre vai optar por fazer quando você está trabalhando com branches que têm muitos commits ou branches que têm funcionalidades específicas na plataforma que você está desenvolvendo. Então, novamente, o No Fast Forward vai fazer o quê? Ele vai criar um novo commit, onde esse commit vai ter um ponteiro que irá apontar para cada commit da branch que está enviando os commits para a branch que faz o merge. Tá, mas em que situações o Fast Forward acontece e em que situações o No Fast Forward acontece?
A melhor forma de vocês verem isso é na prática, né? Então, vou pegar aqui um repositório da célula Git que eu criei. Eu estou na branch main, como vocês podem ver. Se vocês quiserem tirar dúvida, é só dar o comando git branch. Você vai ver que eu estou conectado na main e eu só tenho ela no meu repositório local. Então, vou criar uma nova branch. Qual é o comando para criar uma nova branch? Git checkout. Falta um H, né? Checkout. Mas eu estou ruim de digitação hoje. Git checkout. -b de branch. E o nome da branch. Eu vou chamar de feature/pix. Por exemplo. O que ele vai fazer? Se eu der de novo o comando git branch, vocês vão ver que agora, git branch, eu vou ter duas branches no meu repositório, e a que está verde com asterisco é a que eu estou conectado, que é a feature/pix que eu acabei de criar. Se a gente visualizar o gráfico desses commits aqui, vamos ter uma aula só sobre esse git graph, tá? Mas por enquanto só aceitem o que eu estou falando. A gente tem a branch main, temos a branch feature/pix que eu acabei de criar, e essas duas branches são idênticas. Por quê? O merge ele cria uma cópia da branch, uma cópia exata da branch naquele ponto que você fez o checkout. Tá, vamos fazer um commit aqui na minha feature/pix. Eu vou criar aqui um arquivo chamado controllerpix.js. E esse arquivo basicamente vai ter uma funçãozinha, sei lá, uma funçãozinha de create, uma função let c const c recebe teste pix. E eu dou aqui um return c. Criar aqui um arquivo, vou criar mais um arquivo referente ao frontpix.html, HTML, e vou criar aqui um arquivo HTML5, e aqui eu vou criar apenas um formzinho aqui vazio. Tranquilo. Então eu estou trabalhando nessa branch, eu fiz o controlador que faz toda a lógica do Pix e fiz o front-end. Agora eu vou fazer os commits. Um ponto importante. Quando eu for fazer esse commit, eu devo fazer o commit de todas essas alterações juntas ou devo fazer um commit de cada arquivo desse separado? O que é que vocês costumam fazer? Né? Se fosse uma questão ali de verdadeiro ou falso, a melhor forma de eu fazer esse commit é um commit dos dois arquivos juntos ou eu pego os dois arquivos separados e por quê? O que vocês acham? Para quem respondeu só no pensamento, o ideal nesse caso é você fazer os dois commits separados. Por quê? Porque você tem um commit relacionado a back-end e um arquivo relacionado a front-end. O ideal é você utilizar uma técnica que nós chamamos de granulação dos commits, que é você separar os commits por funcionalidade. Então, como eu estou aqui um no back e um no front, é ideal que você separe os dois commits. Então, vamos lá. Git add espaço, eu vou digitar o nome do arquivo que eu quero mandar para o meu stage, ponto, barra invertida, digita CO e dá um tab que ele completa para você. O que o Git add faz, galera? O Git add ele vai pegar esse meu arquivo e vai mandar para uma área de stage, como vocês podem ver. Ele saiu do changes e foi para o stage, que é uma área temporária onde você vai preparar, né, a alteração para o seu repositório remoto. Então, git commit -m e controlador pix. Fiz o meu commit, mandei para o meu repositório local, salvei minha alteração. Agora eu vou fazer um novo commit para o front-end. Então, git add ponto barra invertida tab frontpix, né? Git commit -m, commit é com 2 M's, né? Eu pressuponho que vocês já saibam fazer isso, tá?
front pix. Se você não sabe fazer isso, revisa os encontros da quinta e da sexta-feira. Beleza. Fiz os meus commits na minha branch. Eu acho que eu esqueci de salvar esse negócio aqui. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Quando eu criei uma branch a partir da main e inseri 2 commits nessa branch, porém, a minha main não tem nenhum commit que vai divergir da feature pix, essa minha branch está pronta para o fast forward. Calma aí. O que você quer dizer com isso? Vocês concordam comigo que a feature pix é um clone da main, correto? E vocês concordam comigo que tudo que está na main, nesse momento, também está na feature pix. Porque eu só inseri arquivos na feature pix, eu não inseri arquivos na main. Então, como a main ela não tem nada que vá divergir da minha feature pix, quando eu fizer esse merge, ele vai optar pelo fast forward. Vamos ver se isso é verdade. Git checkout main, ou seja, eu preciso primeiro conectar na branch que vai receber a alteração, né? Git checkout main. Deixa eu só desfazer isso aqui, que isso aqui eu fiz de gaiato. Ele não vai deixar, pessoal, você fazer um merge se tiver alterações, né, na sua branch. Você tem que fazer um commit ou você tem que descartar essas alterações, senão ele não permite você transitar. Vamos de novo, git checkout main. Fui para minha main. Minha bolinha ficou na main. Agora eu vou dar um git merge feature /pix. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 2 commits que estavam na feature pix e soldou esses commits na linha do tempo da main. Então, é como se eu tivesse feito esses 2 commits na main e não na feature pix. Tem algum problema com isso? A princípio, não. Porém, se eu começar a fazer isso sempre, só dar um merge, só dar um merge, só dar um merge, sem verificar esse ponto, vocês vão chegar nesse ponto aqui, galera. Ó. Vocês vão chegar nessa situação aqui. Ó. Vocês vão ter vários commits. Se ele conseguir passar, né? Vocês vão ter vários commits misturados nessa branch. De forma desordenada e de forma desorganizada. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Você vai ter um monte de commit de várias funcionalidades onde você não vai ter organização nenhuma. Então, o fast forward, quando é que você vai utilizar ele? Você só vai utilizar o fast forward quando você estiver trabalhando com branches de curta duração, como eu coloquei nessa descrição para vocês. Então, se você tiver uma branch de curta duração ou uma branch isolada, você pode optar pelo fast forward. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui numa função de pix, eu criei outra branch onde eu também estou fazendo alteração de pix. E eu vou mesclar essa alteração para uma branch que é de pix. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas, tipo, se aquela alteração que eu estou mandando está dentro do contexto do que aquela minha branch faz, você pode optar e deve optar pelo fast forward. Porém, se você está trazendo algo 100% novo, uma nova funcionalidade, você vai optar pelo no fast forward. Então, como seria o no fast forward? Clear. Eu vou dar aqui um git reset. Eu vou pegar o hash do meu commit da main lá no início. Então, é só clicar aqui em cima. Eu copio esse código que aparece aqui. Ctrl C. Dou um git reset e colo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai resetar os meus commits para esse ponto na linha do tempo. E vou dar um -- hard, né? Que é para ele ignorar os arquivos que estão chegando. Então, o que ele fez? Ó? Ele voltou para a main, minha main agora está aqui embaixo e a minha feature pix agora está separada da main. Então, se eu estou mandando uma funcionalidade nova, o que eu devo fazer? Git merge feature /pix espaço -- no -ff. Quando eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Ao invés dele pegar os 2 commits que estavam na feature pix e soldar nessa linha do tempo,
ele criou um commit extra aqui na frente, ó, que é um commit de merge, e esse commit de merge, ele aponta para esses dois commits. Então, na minha linha do tempo Git, eu não tenho mais dois commits de Pix. Eu tenho apenas um commit que representa tudo o que nós fizemos sobre Pix. Então, se der algum problema, eu só preciso desfazer esse ponto na linha do tempo. Então, essa é a diferença do fast forward para o no fast forward. Tranquilo? Acho que deu para entender. Então, eu vou dar aqui novamente um git reset para desfazer minha alteração. Eu vou dar aqui um red chapéu. Né? O red chapéu vai fazer o quê? Ele vai resetar o primeiro commit da minha pilha, que é esse commit aqui. Ó. Desfiz ele. Ó, removi tudo que estava de Pix. Como eu não dei um traço hard, essas minhas alterações apareceram aqui como alterados. Então, optem pelo hard caso vocês não queiram recuperar esses arquivos. Vou só descartar aqui. Mas vamos ver uma outra situação. Essa outra situação ela vai envolver uma outra branch. Git checkout -b. Lembrando que eu estou na main, tá? Não estou na feature pix. Que vai ser a minha feature /card. Criei minha nova branch que está alinhada com a main e vou fazer aqui meus commits de cartão. Então, vou adicionar aqui um arquivo que é o controllercard.js e vou criar um arquivo chamado frontcard.html. Não vou editar esses arquivos para não perdermos tempo. E agora vamos fazer os commits deles, né? Se eu for fazer pelo Ctrl Source aqui do VS Code, é muito mais fácil. É só clicar no sinalzinho de mais. Ao clicar no sinal de mais, é a mesma coisa de eu vir aqui digitar um git add espaço nome do arquivo. É a mesma coisa. Então eu venho para o stage e aqui eu vou digitar o nome do commit, que vai ser controlador do cartão. Quando eu clico nesse botão, é a mesma coisa de eu digitar um git commit -m e essa frase que eu escrevi aqui dentro. É a mesma coisa. E vamos fazer o mesmo para o front card. Clico aqui. Então, front do cartão. Veja como é muito mais rápido, né, por aqui. Beleza, vamos ver o nosso Git Graph? Então ficou assim, né? O feature card, ele está alinhado com a main. A feature pix também está alinhado com a main, porém ele está separado aqui porque aqui tem coisas que na feature pix não tem e vice-versa. O que vai acontecer se eu conectar na minha main, git checkout main, e eu fizer um commit na main, aleatório, vou aqui pegar meu readme, atualização, opa, fiz aqui um commit aleatório, vamos fazer certinho, git add espaço ponto, git commit -m, vou chamar de update main, tá? Update main. Se eu for no meu Git Graph, olha só como o meu gráfico vai ficar agora. Vocês viram que agora a minha feature card ela se isolou totalmente da minha main, assim como a feature pix. Por quê? Porque agora a minha main ela tem um commit que não tem nessas duas. Logo, elas não estão mais alinhadas. Isso quer dizer, pessoal, que se eu vier aqui na minha main e der um git merge feature /pix, o fast forward não vai mais acontecer. Ele vai fazer o NoFF automaticamente. Olha só. Ele vai fazer um commit de merge. E os dois commits ficam separados. Porque a minha main agora não está mais sincronizada com essas features que eu criei há pouco. Então, nem sempre você precisa vir aqui e fazer um git merge, -no-ff. Nem sempre isso vai ser necessário. Às vezes o Git faz isso automaticamente. Porém, não é garantido. Para que você tenha certeza que o NoFF não vai acontecer, você tem que conhecer o contexto da branch. Tem que saber o que foi inserido naquela branch. Então, para garantir, galera, bota o NoFF no fim. Tá? Para você não precisar não ter dor de cabeça depois.
Vou dar aqui novamente um reset head. Vai desfazer minha alteração. Nunca dou o hard, né? E dentro desse contexto agora, vamos imaginar que eu criei, a partir da minha feature card, deixa eu conectar aqui nela, feature barra card, conectar na card, e eu precisei fazer uma alteração nesse cartão, só que por algum motivo eu criei uma branch extra para fazer isso. Então, a partir da feature card, eu dou um git checkout -b feature card. Feature card eu vou chamar de update. Muito grande. Feature card 2. Horrível esse nome. E na minha feature card 2 eu fiz uma alteração. Eu peguei aqui o meu front-end aqui e fiz o meu HTML, que eu acabei esquecendo. Eu vim aqui, ó, fiz essa alteração, e bem aqui eu botei um formuláriozinho e pronto. Faço o commit. Git add espaço ponto, git commit, -m, e a mensagem vai ser corrigindo form card. Criei esse commit. Deixa eu fechar esses arquivos extras aqui. E na minha linha do tempo, né, eu vou ter aqui eu vou ter uma nova alteração, que é corrigindo form card, que pertence ao feature pix, ao feature card. E eu vou agora fazer um merge dessa alteração para a minha card. Só que na minha card eu fiz uma outra alteração só para garantir o NoFastForward, tá? Só para garantir. Então, deixa eu fazer aqui. Update card. Só para garantir que quando eu mesclar, vai dar NoFF. Beleza, então eu fiz aqui minha feature card e eu vou fazer o merge. Vou conectar na minha feature card, git merge feature barra card. Merge não, né, pessoal? Checkout. Conectei nela. E agora eu vou mesclar com essa alteração que eu fiz aqui. Então, git merge feature barra card 2. Eu acho que eu fiz um merge na branch errada. Deixa eu dar um reset aqui, pessoal. Deixa eu dar um reset aqui. Tá aqui a minha feature card. Eu não fiz o commit aqui, foi por isso. Alteração. Aí não vai acontecer o que eu quero mostrar para vocês. Pronto. Agora sim, a minha feature card tem uma alteração que não tem na feature card 2. Então, se eu for mesclar a 2 com a card, ele não vai deixar fazer o fast forward, né? Vamos lá, git checkout, git merge feature card 2. Pronto. Então, olha só. Vocês viram que nesse caso, a feature card 2, ela fez o fast forward, porém, eu estou trazendo para a minha branch uma alteração que já pertence ao contexto dessa branch. Ou seja, a minha branch fala de cartão e eu estou fazendo um merge com uma branch que também fala de cartão, que também fez alterações sobre cartão. Então, nesse caso, e vejam que o NoFF aconteceu automaticamente. Como é que eu faço para corrigir isso? Né? A princípio, qual é o problema de fazer isso? Só para vocês entenderem. Se eu pegar a minha main, fizer um checkout para ela, git checkout main. Claro que eu fiz errado. Git checkout main. E eu vou fazer o merge com a feature card. Git merge feature card. Quando eu fizer esse merge, olha a bagunça que vai ficar aqui, né? Ó. Eu vou ter, beleza, um NoFF aqui do cartão.
Só que no meio dessa mesclagem eu vou ter um outro ramo referente àquela branch que eu trouxe para cá. Isso deixa o seu histórico sujo, né? Então, o que você deve fazer nesse caso é garantir de que todas as alterações de um contexto estejam dentro apenas daquele contexto. Para isso, vocês vão utilizar uma técnica chamada rebase. Deixa eu dar aqui um reset. Reset head. Participar da situação que eu fiz. Beleza. Descarte changes. E vou conectar na minha feature card. E vou dar um reset aqui também. Para desfazer a alteração que eu fiz antes. Pronto, tá tudo solto no jeito que estava antes. O que você vai fazer? Como eu quero trazer para a minha card uma atualização que também pertence a cartão, e eu não quero que o fast forward aconteça, você deve usar o rebase. Git rebase, aí você diz a branch feature barra card traço 2. O que o fast forward vai fazer? Ó? Ele vai colocar aquele commit, ele vai criar uma cópia daquele commit e colocar na linha do tempo daquela branch que está fazendo o merge, o corrigindo card. Aliás, o update card. Ó. Veja que aqui você tem a main, que tem aquela alteração, e aqui você tem uma cópia daquela alteração. E não fez mais aquele noFF como estava antes. Agora faz sentido. Quando eu fizer o merge daqui para main, ele vai ficar apenas, né, uma conexão única referente a cartão. Pessoal, tá claro isso que eu estou falando? Tá travando. Pessoal, vocês estão por aí ainda, não estão? Vou sair aqui porque tá travando muito. Tá, beleza, show de bola. Então, eu acho que tá claro isso que eu tentei falar. Galera, sempre tentem manter a linha do tempo de vocês a mais limpa possível. Então, se você quer forçar o noFF, o fast forward na sua branch, você pode utilizar o rebase, tá? Então, o comando rebase novamente é só dar um git rebase, né? E o nome da branch. Que aí ele vai pegar os commits e vai criar uma cópia desses commits para sua branch. Quando você deve utilizar o rebase? Nessa situação que eu mostrei para vocês. Para você mesclar branches que são simples, que tem pouquíssimos commits, que estão dentro do mesmo contexto. Quando você nunca deve usar o rebase? Quando você tem uma branch que tem várias alterações, que tem outra pessoa que também está mexendo naquela branch, então você nunca usa o rebase. Use rebase apenas em branches que pertencem a você. Por quê? Porque como o rebase ele cria uma cópia na sua linha do tempo, ele também altera a data do commit. Porque vamos supor, esse commit aqui foi feito ontem. Aí eu fiz o rebase hoje. O rebase vai manter a data de agora. Então, isso vai dar a entender que, tipo, a alteração que era para o Carlos ter entregue ontem, ele entregou hoje. Então, o Carlos está atrasado. Pode ter, por exemplo, esses problemas. Então, só use o rebase em situações bem específicas, tá? Quando você deseja juntar branches, mas quer manter todo o histórico de commit na mesma linha do tempo. Sempre usem por esse caminho. Então, quando você faz o rebase, que você vai lá na sua main e você faz o merge para essas branches, git merge feature /pix e depois você vai lá e dá um feature /card, olha só como fica limpo, né, o seu histórico de commits. Né? Tem essa alteração que eu fiz na main, naquela hora de gaiato, mas tipo, esse commit representa tudo que fala de Pix. E esse commit representa tudo que fala de cartão. Então, é essa a ideia, tá? Deixar a sua linha do tempo mais clara, mais limpa possível. Eu vou dar para vocês o exemplo real de como não usar o Git. Deixa eu abrir aqui uma nova janela. New window. Na verdade, não é de como não usar, né? É um diretório que está desorganizado. Deixa eu pegar esse projeto aqui.
O nosso interesse aqui é apenas no gráfico dos commits. Deixa eu carregar aqui meu Git graph, tá? Carrego aqui. Beleza. Então, olha só, pessoal. Quando a gente olha para esse histórico de commits aqui, olha que coisa bizarra, né? Deixa eu pegar aqui mais embaixo para vocês entenderem. Olha só. Essa branch é a minha branch principal, essa azulzinha. Olha a quantidade de commits só de fix. Fix, 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 fix. É um monte de commit que faz a mesma coisa. Então você vai ter um negócio gigante quando você poderia ter apenas um commit que representa os fixes feitos naquela funcionalidade. Então você sempre, né, tem que prestar atenção nesse caso de commit, mas o nosso interesse no momento não é commit, é branch. Deixa eu ver se eu vejo uma branch aqui. Olha só esse exemplo aqui, ó. Eu tenho essa branch laranja, que eu criei uma nova a partir dela, que é essa verde, ó. Eu fiz 1, 2, 3 commits, e depois eu devolvi esses commits para a branch laranja. Eu fiz alguma alteração nela e devolvi para a mesma branch. Nesse caso, eu poderia fazer o rebase para esse caso, porque eles fazem a mesma coisa. Então, ao invés de eu ter uma linha linear, né, linha linear é boa, né, mas um gráfico linear, eu vou ter um gráfico, né, todo ramificado que dificulta muito a leitura do que esse gráfico faz. Quando eu tenho um gráfico que é mais linear, como esse, ó, por exemplo, aqui embaixo, deixa eu pegar mais em cima que está mais organizado. Por exemplo, aqui, ó, eu tinha uma branch, eu ramifiquei 1, 2, 3, 4 branches a partir dela e depois devolvi as funcionalidades de uma por uma. Nesse caso, eu não posso usar o rebase porque são muitos commits, muitas alterações. Então isso vai acabar dificultando a leitura. Mas basicamente, pessoal, a ideia sempre vai ser essa. Optem pelo NoFF na maioria dos casos, tá? E não deixem, né, o automático do Git, que às vezes o Git não faz o NoFF. Às vezes ele não faz. E para finalizar esse nosso contexto aqui sobre mesclagem, tem uma outra forma de mesclagem que é bem legal, que é o Squash. Lembra que eu mostrei aqui para vocês, aqui um caso, em que tinha vários commits que faziam a mesma coisa. Isso daqui, pessoal, você pode muito bem fazer um Squash para facilitar isso. Eu vou fazer esse caso aqui, só para vocês verem. Claro que eu não vou fazer dezenas de commits. Eu vou desfazer aqui os commits que eu fiz na main, vou dar um reset, desfiz o primeiro commit, que era o do cartão, vou desfazer o segundo, que é o do Pix. Pronto, soltei. Como eu não dei o hard, vem para cá, né? Vamos descartar. Beleza. O que vai acontecer? Eu quero fazer o merge de tudo que está na feature card para a minha outra branch, que é um git checkout -b feature / new card. E nessa new card eu vou fazer um merge com a card. Então, git merge feature card. Pergunta para vocês. Esse commit, ele vai dar um NoFF ou um FF? Se eu olhar para esse commit agora, eu estou pegando essa feature card e estou jogando aqui. Né? Aí vocês vão ter que fazer uma leitura de gráfico. Né? Ó, essa minha feature card, ela partiu de quem? Da main. A minha main, ela está alinhada com a feature card. Ó. Não tem nenhum commit que tenha na main que não tenha lá. Na verdade tem um, né? Que é esse update main. Então nesse caso, ele vai fazer o NoFF, porque tem um commit a mais. Tá aqui. Veja que quando eu fiz esse merge, ele mandou tudo que eu tinha para cá e não trouxe nada para mim alterar aqui. Se eu usar o Squash, deixa eu dar aqui um reset. Se eu fizer um Squash, git merge
feature card, traço, squash. Quando eu faço isso, deixa eu fazer isso aqui. Quando eu dou um squash, o que ele faz? Ó? Ele, ao invés dele mesclar as duas branches, dele juntar essa branch com a minha new card, ele vai mandar os arquivos para o meu stage, lá para o meu index, para eu conseguir visualizar que arquivos foram alterados. Então, quando eu faço isso, eu consigo juntar todos esses commits em um commit só. Então, eu posso muito bem vir aqui, dar um git commit -m squash, por exemplo. E quando eu faço isso agora, olha só, o squash, ele não vai mais fundir essa minha branch com a nova. Ele vai criar um commit que tem todas as alterações que estavam naquela branch que eu quis mesclar para cá. Mas cuidado, né? O que o NoFF faz? O NoFF, deixa eu entrar na branch main, git checkout, git merge, feature /card, o que o NoFF faz? Ó? O NoFF, ele cria um commit que tem um ponteiro que aponta para os commits que estavam na branch que eu trouxe para cá. Então, ele vai apontar para cá, para cá, para cá e para cá. O squash não. O squash vai pegar tudo isso, vai colocar num commit só e vai criar esse commit na branch que está recebendo. Então, esse caso, ele é útil para você evitar isso daqui. Uma ruma de commit, ó, que faz a mesma coisa. Então, isso aqui poderia ser um commit só, com exceção desses de baixo que são fits. Aqui até foi feito o squash, como vocês estão vendo, ó, mas aqui em cima não foi feito. Ó. Ou seja, era para ser muito maior, né? Essa linha aqui. Então aqui o cara poderia ter feito um squash, juntava tudo e ficava muito mais limpo o seu código. Beleza. Nosso tempo está acabando. Nós temos aí 13 minutos. Então, galera, o material que eu preparei para vocês, que é sobre técnicas de mesclagem, ele vai trazer todos esses conceitos que eu expliquei hoje para vocês. Recomendo que vocês leiam, ainda mais se for algo novo para você. Tá tudo aqui bem detalhado mesmo. Eu coloquei aqui algumas técnicas de quando usar, de quando não usar. E eu recomendo que vocês tentem reproduzir o que eu fiz nesse encontro de hoje. Cria duas branches, faz um rebase, faz um squash, faz um NoFF, tenta forçar um FF, vê como isso funciona, tá? Por mais que isso seja básico, isso são técnicas que vão trazer um pouco mais de profissionalismo no seu trabalho diário com Git, tá? Então, recapitulando, fast forward, comportamento padrão do Git. No fast forward, ele vai criar um commit de merge, é um commit que vai apontar para os outros commits da branch que está chegando. Rebase, ele pega os commits que estão na branch que está chegando e solda, coloca esses commits na branch que está recebendo. E o squash, ele pega todos os commits, gera um commit só com todas as alterações da branch. Beleza? Pessoal, então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu sei que eu falo demais. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento de perguntar. Espero ter ajudado. E valeu, pessoal!